Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Londrina, cidade dos festivais também! Londrina é a cidade de muitos predicados, né? A nossa grande Londrina, chegando aos 100 anos, né? Tem uma alcunha de jovem senhora, já foi conhecida como cidade capital mundial do café, uma cidade que tem reconhecimento por vários segmentos. Muitos disseram que era a cidade da tecnologia, né? Alguns dizendo que era a cidade dos condomínios também. Mas Londrina verdadeiramente é uma cidade cultural, né? Só mesmo quem vive e convive há muitos e muitos anos com as duras batalhas, que a cultura sempre tem que estar ali a forceps, não é? Nunca é uma coisa tão fácil, mas para quem que não é tão fácil? Para o produtor cultural. Então, uma cidade que tem muitas vertentes, e a gente não pode reclamar, uma cidade linda, maravilhosa, mas que sempre tem alguma coisa para fazer? Tem. Ah, mas em Nova York? Também. Paris também, Madrid também, São Paulo também. Então Londrina também tem, né? Não é uma cidade perfeita, mas nós temos que gostar da nossa cidade. A gente tem que verdadeiramente defender os nossos valores. Nós temos que verdadeiramente cuidar da nossa cidade. E a cultura, ela é obrigatória na vida de uma cidade. Mas de que forma? Os festivais, eles fazem esse papel muito grande, porque o festival vem, ele identifica os setores, o festival vem. Festival, que pode ser também um meeting, pode ser um encontro, mas enfim, esta vertente da cidade, que é a cultura, quando você faz um festival, ele idealiza um posicionamento, ele identifica um posicionamento. Muita gente fala, nossa, eu não sabia que existia tudo isso. Você atrai os olhares do país e do mundo, você atrai imprensa, recursos, é uma matriz econômica, enfim. É vantagem para todo mundo quando você tem os grandes festivais e as grandes festas. Pois bem, Londrina, cidade dos festivais, mais uma edição, e desta vez com alguns convidados que, entre eles, são produtores, correm atrás de verba, de produção, de profissionais, de locais para execução, leis, incentivos. Não é apenas no dia da apresentação que sobem no palco e dizem boa noite ou bom dia. É um trabalho incansável, por isso o reconhecimento para a Janete Euhaule, idealizadora, curadora e produtora do festival Circula Sons, mas é musicista, artista sonora e radiofônica, produtora cultural, pesquisadora e uma das pioneiras da arte sonora e da rádio arte no Brasil. É idealizadora, curadora e produtora deste festival Circulações desde 2018. Doutora em artes, rádio pela USP, foi professora da UEL por... não vou falar essa quantidade de tempo, por alguns anos, e desenvolve projetos voltados à música contemporânea, voz expandida, ecologia sonora e paisagem sonora, promovendo ações de criação, pesquisa e formação artística. Só nessa apresentação aqui, Janete, eu já teria assim, 1h30 mais ou menos para a gente conversar sobre ecologia sonora e paisagem sonora. Sim. Janete, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, a toda a sua equipe. Obrigada também aos meus colegas aqui, Lucinéia, Paulinho, e a todas as pessoas que nos assistem. Muito bem. Lucinéia Aparecida de Rezende, presidente do Fotoclube de Londrina, doutora em educação, professora aposentada pela Universidade Estadual de Londrina, bem que professora nunca se aposenta. Essa palavra aposentada eu vou arriscar de tudo quanto é lugar que eu leio, porque uma vez professora, dificilmente se aposenta. Concordo. Dificilmente se aposenta, né? Esse aqui é um ex-secretário, mas não deixa de ser, né? A gente pega aquele título pra gente, a gente se apodera dele e trabalha muito para que isso aconteça, né? Fotógrafo, atualmente preside o Fotoclube Londrina, tem fotografias e textos pertinentes publicados em livros e revistas, participa de salões de fotografias nacionais e internacionais, com exposições. Em 2025, recebeu o título de fotógrafa artista pela AFIAP, Federação Internacional de Arte Fotográfica. Olha que legal. Lucinéia, uma vida dedicada à arte de reconhecer pelo retrato, né? Exato. Retratista, olha que legal. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos convidar, falar de Londrina, falar de festivais, falar de fotografia. É sempre um grande prazer. Muito obrigada. Muito bem. Paulo Líbano, Paulinho, presidente da Associação Londrinense de Circo, produtor cultural, artista circense, só que já daria uma vida inteira dedicado só nessa ênfase. Um artista circense, a sobrevivência com um profissional como esse tem que ter para poder pagar suas contas,
sobreviver, cuidar do filho e tudo mais. Grafiteiro, assistente social e pai, que é o mais importante, que faz com que ele trabalhe um monte para que tudo isso aconteça. Iniciou na cultura através do projeto social com oficinas de circo no ano de 2002. Olha que importante, ó. Inicia com projeto social. Olha a importância do projeto social na ponta. Ah, tem lá 50 crianças, vão 20. De 20, 10 não prestou atenção. De 10, 5 chegou atrasado. 3, 2, 1. Pronto. Fez o papel. Sai o Paulinho lá do projeto como esse, o quanto é que é importante. Integrou diversos grupos de companhias circenses e qualificou na área cultural, atuando como gestor de projetos e artista em espetáculos em geral e organizador do Festival de Circo. E aqui é uma apresentação muito curta, que a gente vai conversar durante o programa, mas o Paulinho hoje ele tem uma referência muito grande nessa área do circo, não só em Londrina, não só no Paraná, no Brasil todinho, porque o circense, o artista circense, ele tem uma grande rede no país todinho. Isso é muito interessante para a cidade de Londrina. Paulinho, bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Marcão, bom dia às companheiras que estão aqui presentes. Não, vai ser um prazer a gente estar aqui falando um pouquinho para os ouvintes a respeito do Festival de Circo, da importância para a cidade também desses festivais e da arte circense transformadora, né? Que a gente utiliza o circo também como uma ferramenta pedagógica de grande poder de transformação social também. Muito bem, transformação social. Janete, Londrina realmente ela é uma cidade dos festivais, uma cidade que realiza, mas também, o Paulinho acabou de comentar, a gente tem num festival e precisa ter aquele pensamento da massa crítica transformadora. Vão todos os nossos amigos e eles sempre vão nos nossos espetáculos. Eles são os primeiros na fila. Mas a quantidade de gente que a gente fura a bolha e traz pela primeira vez no espetáculo, traz na primeira vez para ver fotografia, traz pela primeira vez os circulações para a pessoa entender o que é aquilo tudo. O circo traz e pela brincadeira do circo você resgata gente da comunidade toda. Janete, Londrina tem essa característica mesmo? Você que está tão envolvida há tantos e tantos anos, isso já vem de muitos e muitos anos, Londrina, cidade dos festivais, no seu pensamento? Veja só, esse slogan, Londrina, cidade dos festivais, foi criado pela nossa querida jornalista e poeta Célia Musilli, em 2019, quando ela fez um caderno, ela fez a curadoria, né, como editora, de um caderno especial sobre cultura, onde ela abordou vários festivais de Londrina, e aí ela deu esse título geral para o caderno. E muitas pessoas passaram a usar esse slogan, Londrina, cidade dos festivais. Então, importante acho que dar esse crédito. Registrar Célia Musilli, nossa jornalista, poeta da Folha de Londrina, e muitas pessoas seguiram e usam, né, esse slogan, que é muito bom. Mas eu perguntaria, Marcão, se é uma cidade dos festivais ou é uma cidade que tem muitos festivais. Sim, Londrina é marcada pela quantidade de festivais. Eu posso falar com um pouco mais de propriedade na minha área, que é música, né? E antes do Festival de Música nascer, em 1979, nasceu como um festival de música barroca no 11º andar do edifício Júlio Fugante, e quem trouxe foi o Norton Morozovich. Pois é, uma semana eu participei desse primeiro festival de música. Eu era já uma mocinha. 79. 79. E antes disso eu tinha participado dos festivais internacionais de música em Curitiba. Aqueles festivais que eram incríveis, com a duração de 30 dias, Uau. Com atividades de manhã, à tarde e à noite. E nós tínhamos um crachá e nós éramos registrados como tendo ido ao Teatro Guaíra assistir o concerto. Não era assim, vai se quiser, entendeu? Tinha um aspecto pedagógico muito forte, tanto de ter aulas de piano, de instrumentos, né? No meu caso, eu sou pianista, né, de formação. Eu tinha aula de piano, de harmonia, história da música, era o dia todo. E à noite nós íamos todos para o Teatro Guaíra assistir grandes concertos e fazíamos parte da formação de um grande espetáculo. Fizemos a Nona de Beethoven, fizemos uma outra obra de Shostakovich, sim, obras densas, e que terminava o festival com registro em disco.
vinil. Tenho esses discos, né? Então, quando o festival veio para Londrina em 79, foi assim Acontecimento. um acontecimento. Só que antes disso, nós tínhamos, né, temos que lembrar que tínhamos festivais de teatro já, né? Festivais com menos, talvez uma menor divulgação, não sei, ou dimensões menores, mas tinha já um movimento importante de teatro, de literatura, de poesia, de cinema eu desconheço, mas talvez sim, enfim, de outras artes que eu acho que cada um pode falar. E quem me conhece já sabe um pouco, há 41 anos, ou seja, em 85, saiu uma matéria de página inteira na Folha de Londrina, com uma foto enorme minha, Marcão, e estava escrito assim o título: Um acorde dissonante. Dissonante. Em cima da minha cara, um acorde Dissonante. dissonante. Porque na época eu trazia um questionamento que, num certo aspecto, mantenho, que é o seguinte: considero de extrema relevância os festivais, mas a minha observação construtiva é a seguinte: durante o festival tinha 3 semanas antes aqui em Londrina, agora tem 10 dias, né? Por uma questão econômica. Sim. Aí a gente ficava 11 meses e uma semana sem uma programação musical, no caso, contínua, densa, que provocasse levar ao público, sabe? Isso acontece até hoje, né? Então, o Filo vem, fica 10 dias, o Festival de Música vem, fica 10 dias, o Circulações vem e agora fica 10 dias. Mas por que a gente faz isso? Acho que o Paulinho tocou também, abordou assim de leve isso. Porque faltam recursos também, né? A gente precisa de uma continuidade. Então, assim, ao mesmo tempo que eu defendo o festival, eu questiono, e é isso que aconteceu na época que me chamaram de dissonante, né? Eu estava simplesmente questionando por que não há uma política cultural constante, entendeu? O recurso ele tem que existir para uma constância, para uma continuidade. E isso não é querer trazer uma polêmica, mas é trazer uma reflexão. Sim. É importante, sim. Mas um olhar sobre por que ele acontece só naquele momento, a estanca. E mais uma questão que eu trago para a nossa reflexão é que nesses 10 dias tem, às vezes, uma média de 6 apresentações no dia. Eu costumo dizer que isso é uma overdose. Uhum. E ninguém dá conta de overdose. Porque, para mim, a escuta é algo que você tem que ter um tempo para assimilação. Você precisa de um silêncio no teu olhar e um silêncio para a tua escuta. Tanto os olhos quanto os ouvidos precisam desse silêncio de assimilação, sabe, Marcão? E aí, lógico que é bacana ocupar a cidade toda com música, é uma grande festa. Mas em termos de uma transformação verdadeira, mais profunda, fica no ar essa pergunta, sabe? Essa questão da overdose mesmo. Eu não consigo assimilar. Imagina eu comer o dia inteiro. Todas as artes precisam disso, né? Se você faz uma exposição, você tem que ter um espaço entre uma fotografia e outra, entre uma obra e outra. Entendi. Todos os... Exato. E eu defendo o qualitativo e não o quantitativo, sabe, Marcão? Quando me perguntam, tudo bem? Eu falo, olha, tudo é demais. Algumas coisas estão bem, outras não. Porque isso é do nosso hábito, né? Tudo, todos. Brasil todo Brasil. Não existe todo o Brasil. Aqui em Londrina, em São Paulo, no Rio, em Nova York. Não existe tudo. Existem várias regiões do nosso país, existem vários. Então, assim, eu sou muito cuidadosa com as palavras, sabe, Marcão? E muito ética também naquilo que a gente tenta fazer. Nos Circulações, eu não estou preocupada com o sucesso. Eu não estou preocupada em ter 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas. Eu estou preocupada com a transformação da escuta de quem está dentro daquele lugar, do teatro. Naquele momento. O que ela leva dali, né? Então, assim, quando eu trago Marlu e Miranda para o Circulações, que é uma entidade no Brasil, é uma mulher de 76 anos, ela é pioneira no estudo da música dos povos originários, dos povos indígenas. Você estava lá, eu te agradeço a presença. O teatro não estava lotado. Isso não tem problema para mim. Entendi. Porque as pessoas acham que sucesso é quando tem muita gente, quando todo mundo aplaude o tempo todo. É muito chata essa história do sucesso para mim. É muito chata, porque eu estou preocupada com a qualidade
da entrega. da entrega. Você me entende? Sim, concordo plenamente. Aquela massa crítica, né, que você vai fazer a transformação. De novo, eu vou lá no Paulinho, lá na ponta. Porque que transformação... Eu tenho até um dizer muito interessante assim, alguns amigos meus quando veem uma apresentação que ele não entende, ou um quadro que ele não entende, eu falo, mas o que é isso? Não entendi isso. Mas, de algum momento, isso te afetou? Sim. Você ficou indignado? Sim. Então a arte fez seu papel. Você não entendeu? Sim. Ah, mas alguma coisa, você chorou, ficou triste, ficou indignado com alguma coisa? Claro. Sim. Então, se essa massa crítica ela foi provocada de alguma forma, é a oportunidade que a pessoa tem de pensar. Então, eu imagino que essa identificação sua, ela continua viva em você, então. Isso vem desde a minha infância. Eu fui uma filha desobediente. Desobediente, se é que eu posso dizer no bom sentido. Sim. Papai queria que eu fizesse uma coisa e eu dizia não. Eu cheguei a enfrentar meu pai uma vez falando, você pode me matar, mas eu não vou por aí. Eu tinha 13 anos. E isso é um marco na minha história de vida, né? Eu sempre fui muito questionadora. Eu sou fruto de uma educação não familiar, mas profissional, onde você deve perguntar o porquê de tudo. E o porquê é o que nos leva para frente, né? Você nasceu em Londrina? Eu nasci em Cambé. Eu sou filha de libaneses. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são libaneses. Eles saíram de Beirute para Cambé. Ah, é? Direto assim? Direto. Primeira linhagem. Primeira linhagem. Isso foi em 48, 1948. E meu pai, depois de adulto, eu percebi que ele foi um vanguardista na área comercial. Meu pai trabalhou com produtos importados nos anos 60, aqui no norte do Paraná. O primeiro restaurante árabe do norte do Paraná foi meu pai, que é o Ibrahim, Sim. da loja Ibrahim Presentes, depois. Então, assim, meu pai tinha uma loja que parecia um mercado persa. Comprei muito lá. Então, isso Eu lá também. em Cambé. Aqui em Londrina ele mudou um pouco, mas manteve por um Perfumes, tempo. principalmente. Exatamente. Então, assim, eu nasci nesse ambiente libanês, Comercial. comercial. Um E pouco fu- autoritário? Hã? Um pouco autoritário? Bastante, Bastante? bastante autoritário. Meu pai era um homem de 1,85 m, de olhos azuis, cabelos dourados, lindo e muito bravo. Minha mãe, uma libanesa taurina, muito brava. Eu tive uma educação extremamente rígida, não podia ter muitos amigos. Comecei a estudar piano com 10 anos, participar de concursos, e aí ele não deixava eu sair de Londrina para participar do concurso, mas eu ia. Eu quero ir. Eu vou, Aí as primeiras brigas. Eu vou. eu vou. E é bonita essa desobediência no sentido saudável, né? Da construção, né? Da construção, de não desrespeitá-lo, mas de dizer, eu vou. Sim. Faço parte da modernidade. E quando tudo deu certo, aí ele começou a mandar os artigos de jornais para o Líbano. Ah, minha filha! Viu? É sempre assim. Ah, eu não gosto disso. Calma, a sua realidade ficará presente na sua vida em breve. Acho que o enfrentamento com o pai traz também para a gente um pouco isso na nossa vida e na nossa profissão, né? Sim. É. Sinéia, você teve isso? Eu tive também, eu tive um pouco, porque é diferente da Janete, porque eu fui criada por avós. E meu avô era um delegado de polícia numa cidade pequena. Então, as autoridades eram o prefeito e o delegado. E a gente Qual tinha cidade? que ser exemplo. Rancho Alegre. Rancho Alegre. Rancho Alegre. E meu avô me dizia, a sua palavra tem que valer mais do que qualquer lei. Isso me acompanha até hoje. Olha Me só. acompanha. Foi assim de uma Sabedoria. rigidez, mas também de uma sabedoria e de um afeto muito particular, sabe? A maneira dele demonstrar afeto não é como eu demonstro para os meus filhos, não é como nós temos comum hoje nas relações, mas era um jeito muito particular e a gente entendia isso, sabe? Recebia Você isso. ficou bastante tempo em Rancho Alegre? Fiquei bastante tempo em Então Rancho você é uma menina de cidade pequena. Eu sou uma menina de cidade pequena, sou Ele- interiorana. Ele morava na cidade ou no campo? Na cidade, mas a gente tinha sítio e chácara muito Mas em próximos, Rancho então Alegre, vivia o sítio no deve estar campo. muito longe da cidade, né? Não, era 1 quilômetro, 5 quilômetros. Então Muito esse olhar da fotografia começou lá atrás ou só na fase adulta? Eu acho que a observação começa lá, né? Mas a dedicação mesmo à fotografia começou oficialmente, entre aspas,
com o meu trabalho na universidade. Eu trabalhava como professora, formadora de professores, então me deparei com a questão da leitura na universidade. Os alunos liam pouco e a absorção de leitura, a lida com a leitura era bastante limitada, vamos colocar assim, sabe? E eu pensava, nada do que eu tenho para ajudar, orientar meus alunos tem aprofundamento se eles não sabem ler e ler bem, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é levá-los a ler com maturidade. Então, eu comecei a engendrar projetos de leitura. Eu fiz um projeto, não me senti assim segura o suficiente. Eu tinha um amigo professor na Unicamp que Você era jovem? mais ou menos, já era mamãe já, sabe? Então daí eu fui para a Unicamp, discuti com um colega que me apoiou bastante, o projeto foi embora. E aqui tem um parêntese muito curioso, sabe? Você vai gostar de ouvir isto. Eu cheguei para a universidade, retornando do meu doutorado, onde eu fiz uma tese sobre leitura, né? E o Chico Amaro, jornalista, fez uma grande reportagem sobre aquilo que eu havia estudado, as minhas inquietações, o que tinha me levado a fazer um doutoramento focado na questão da leitura na universidade. Saiu na Folha de Londrina? Saiu na Folha de Londrina, saiu no jornal, em folha Olha a dupla. vida de vocês duas com a Folha de Londrina. Tem mais, tem mais. E JL, inclusive, Viu? na época. Ó. O jornal da universidade saiu em folha dupla, a reportagem. E daí uma pessoa chamada Janete Howley viu aquilo, viu aquela reportagem, aquele burburinho a respeito da entrevista da professora Lucinéia e falou, vem para a rádio. Abre a imagem aí, João. Vem para a rádio. Olha a surpresa da Janete. Ela não sabia disso. Ela não lembrava. Vem para a rádio. Ai, me eu faz falei, chorar agora. eu falei, mas o que eu vou fazer na rádio? Eu sou da sala de aula, fui a vida inteira da sala de aula, né? Ela falou assim, vamos fazer um teste. Se o pessoal curtir, você repensa. E eu fiz o teste, o pessoal me apoiou muito, claro, e eu fiquei 12 anos fazendo um programa Ler para Ser. Tem lenço. Nossa, sensacional, sensacional. Olha isso. Essa história com a Rádio El, meu Deus. É, muito legal. Histórias se Você vê. entrelaçam. Pois é, Né? estamos aqui hoje para Viu? falar de festival, mas não começa hoje, né? Começou lá Não, não, a atrás, gente fala de a vida. nossa luta, de vida. correria. É, Como vai? Como vai? não é? Uhum. Cara, a emoção nos seus olhos, olha que legal, que lindo isso, cara. Por isso que a gente tem que lutar pela cultura, né, Paulinho? Por isso Ela que a gente tem que marca lutar vidas, por né? pessoas e não esquecer pessoas, não é? Estou passando por um cargo público, mas isso vai. Com O produtor certeza. cultural fica, ele vivencia isso. Eu não queria revelar o que tem aqui da Janete com 3 décadas. Né? A gente não pode olhar e falar, não, eu já estou nisso há 30, 40 anos. Não, é ativo, é vivo. Quando os olhos espelham a alma e eles lacrimejam, é um sentido puro, parece que é ontem. Não tem 30 anos, cara. Isso é agora. É agora. Exato. Né? Isso Sentimento. Isso para mim que é transformação cultural, sabe, Marcão? Isso para mim é transformação Não é? cultural. Esse trabalho que a Lucinéia fez na rádio por 12 anos e muitos outros colaboradores que na época nós convidamos eram pílulas, né? Eram Uhum. programas de 1 minuto, 2 minutos, 5 sabe? minutos. Foram transformadores, né? Exatamente. Então, daí, desse espaço, eu precisava levar para os meus alunos múltiplas leituras, porque eu pensava assim, eles são resistentes à palavra. A palavra não os seduz como seduziu a mim e algumas outras pessoas, várias pessoas, felizmente, né? Então, eu preciso apresentar a leitura por múltiplos caminhos. Cada um vai descobrir o seu caminho e vai chegar à leitura da palavra mais fortemente. Então, eu pensei, mas eu não sei, a minha educação não me levou à leitura da imagem. Eu preciso aprender junto com meus alunos. Então, eu comecei a procurar festival de cinema, programas de cinema continuados com a Fernanda Girã e outros, e descobri que o Londrina tinha um fotoclube. Eu falei, eu preciso aprender a ler imagem para trazer os meus alunos para
estabelecer contatos. Então, eu comecei a frequentei durante muito tempo o fotoclube como única mulher. Só havia homens ali, sabe? Frequentei o fotoclube, aprendi muito com os meus colegas lá do fotoclube e trazia para os meus alunos. Eu tenho depoimentos lindos deles a partir desse trabalho, sabe? Isso é uma outra história. Mas foi assim o meu contato com a fotografia. Eu fui do meu trabalho para a leitura da imagem. Da leitura da imagem, eu passei para o outro lado da câmera e comecei a fotografar. Então, isso hoje, para mim, é uma paixão, mas uma paixão continuada. É alguma coisa que começou, teve transformações, teve mudanças, mas continua muito fortemente. Paulinho, aqui Diga. a gente tem histórias de vida. A Sim. sua história de vida também tem a ver com essa experiência. O Paulinho nasce onde e como é que esse projeto social parou na sua vida? Então, Marcão, eu nasci na periferia de Londrina, minha mãe sempre foi do lar, meu pai sempre foi motorista, hoje aposentado, enfim, tenho 3 irmãos, então sempre a gente teve uma vida difícil. E aí, em meados de 2000 lá, no antigo, quando iniciou a Rede da Cidadania, com projetos da Rede da Cidadania, e tinha um projeto que iniciou o primeiro ano lá no Cincão. E aí, um amigo em comum me convidou, ele começou a fazer aula de circo e me convidou para fazer aula. A partir disso, eu entrei e conheci a arte circense. Olha só, eu era adolescente ainda. Quantos anos? 10, 11, 12? Eu tinha 13 anos. 13. Isso. Antes disso, nada de circo, nada de circo, cultura. Nada de cultura. E aí, eu vou chegar lá no que a Janete traz, da desobediência dos pais, de que algo hoje, que eu vou trazer aqui, do mesmo formato, culturalmente falando, que a gente enfrenta no Brasil, principalmente, claro, em Londrina também, mas quando a gente fala que a cultura ela transforma de verdade. Porque eu gosto de me usar de exemplo, porque a cultura ela transformou minha vida. Hoje eu vivo especificamente da cultura. Eu sou artista, sou produtor cultural, sou gestor de projetos culturais. Eu vivo 100% 24 horas, cultura. Eu só vivo da cultura. E aí, o que acontece? Olha que maluco isso. Um menino que foi periférico, chegou na universidade através do quê? Da cultura. A cultura que me possibilitou, que me abriu portas, que me abriu horizontes para que eu pudesse chegar à universidade. Não tinha nada a favor, só tinha contra. Nada a favor. Eu sou o primeiro da minha família que fez universidade. Mas, enfim... E aí, onde eu quero chegar? A cultura, ela transforma de fato. Então, um exemplo, viajei em diversos países, outros idiomas, enfim. E o que possibilitou isso? Um menino periférico, sem perspectiva. E sendo que tudo influencia esses jovens, essas crianças periféricas, a se condicionarem ao subemprego. Que eu vou de encontro agora com o que você traz da desobediência dos pais, que meus pais, eles nunca também me apoiaram com a arte cultural. Para eles, isso aí é um negocinho que ele faz ali, eles não apoiavam. E não é nem culpa, porque não tem ideia de que aquela brincadeira podia se transformar numa profissão. Isso, e aí eu vou de encontro com o que ela traz, dessa desobediência, que eu também fui desobediente, e fui insistindo e sempre afrontando meus pais, e quando tinha algumas coisas, e a partir disso, eles falaram, tá indo, mas isso aí não é uma profissão, o que você vai fazer? Nunca apoiavam. E aí, trago de encontro do que eu fui o primeiro da minha família ali, que rompi com a barreira da subalternidade. Porque o meu bisavô era motorista, meu avô, meu pai, meu irmão é motorista, meus tios são motoristas, eu rompi essa bolha. Automaticamente você seria também. Isso. Então, enfim, a arte ela transforma de verdade. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial e eu quero continuar com o Paulinho. Daqui a pouquinho a gente volta com Londrina, não só a cidade dos festivais, Londrina é a cidade das emoções. Olha que interessante o bate-papo entre a Janete e a Lu, de
10, 20 anos atrás. E aí você resgata, olha que legal, e você resgata o Paulinho, que é o fruto disso tudo. Então aqui a gente tem as proeminências de pessoas que têm vidas totalmente diferentes, um pai que vem até com posses financeiras, mas que tange hoje seria até ilegal, imoral, não sei, era muita pressão. Do outro lado tem um menino que falou, não, eu também não quero seguir tudo isso, eu quero seguir o meu caminho. Então volta daqui a pouquinho mais o nosso podcast falando sobre o quê? A cultura, o que faz na vida da gente. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com Londrina, a cidade dos festivais, mas principalmente a cidade das emoções e das pessoas que produzem esses festivais. Bem que a palavra festival, às vezes, aquele momento ele não é um festival, né? É uma vernissagem, é um encontro, não é? É uma comemoração, mas não interessa. O que mais interessa é que pessoas são motivadas pelas suas infâncias, pelas suas experiências, e aí sim, elas têm a oportunidade de reunir aquele segmento do negócio, aquele segmento cultural, e se transforma num ápice que é um festival. No caso do Paulinho. Paulinho, aí vem você, muito menino, não é? Com uma experiência zero de cultura em casa, Sim. não é? Uma possibilidade zero, porque, cara, vem toda aí uma dinastia de vô, de pai, de primo, todo mundo com motorista, olhar para você, olha lá, hein, carteira D, hein? Então, qual que é o ápice? Você vai dirigir caminhão, ó, vai ser bem legal, que você tem um ônibus para você dirigir, e vai aquele molequinho dizendo, cara, eu acho que eu vou por um outro caminho. E aí? Estourei a bolha, né? É ali que eu rompi com a subalternidade que estava comentando, de que hoje estudos trazem que para essa criança periférica romper com essa subalternidade que vem familiar, ela leva em média 3 a 5 gerações para ela conseguir sair disso. A menina que a mãe é diarista ou que é costureira, a bisavó foi, a tataravó também foi, para ela conseguir superar, romper isso, leva em média de 3 a 5 gerações para ela romper com essa bolha. Então, esse foi meu momento, saí, sou o único que fui para essa linha cultural e vivo disso. E aí, o complexo é que o viver, para muitas pessoas que vivem dentro de uma vulnerabilidade extrema, o que é você viver da arte, né? Hoje eu vivo, e às vezes as pessoas utilizam como o você viver disso, ou você ter um bom sucesso de algo que você faz, só ligam muito no dinheiro, né? no sistema do capital. E é isso, e na verdade o viver disso não é só o você ter bens e ter isso, mas para a mãe periférica lá, para o filho se dar bem, ele tem que estar empregado, ele tem que ser CLT e tem que conseguir pagar as contas, ter um carro para conseguir comprar as coisas, senão você não consegue essa superação, né? De você viver da sua arte ou do seu emprego. Deu tempo de você estudar? Enfim, estudei. Na verdade, quando eu nunca parei com os estudos, eu sempre resisti, mesmo sendo difícil, ficava, estudava e trabalhava durante o dia, isso é complicado, né? Trabalhava durante o dia, estudava à noite, depois faculdade, chega tarde, trabalha, essa rotina. Qual faculdade você fez? Eu fiz serviço social, sou assistente social. E essa é a dificuldade da grande maioria das pessoas hoje, é trabalhar e estudar, né? Mas aí eu vou além. Eu nunca trabalhei em emprego formal. Nunca trabalhei. Você fala assim, você já trabalhou? Nunca. Minha carteira de trabalho, ela é branca, não tem um registro na minha carteira de trabalho. E eu tenho um orgulho tremendo de falar isso. Porque muitas famílias, às vezes, que eu vejo nos projetos que a gente desenvolve, elas ligam muito a isso, né? A um emprego, a um CLT e tudo mais, e para você conseguir construir as coisas. E eu falo, nunca tive um registro, não tenho CLT, nunca fiz nada, nunca trabalhei num emprego formal, tenho meu carro, tenho casa, tenho apartamento, viajei para um monte de lugares, ou seja, muito mais do que pessoas que às vezes foram CLTs a vida inteira e não conseguem atingir isso. Então, eu só estou trazendo aqui reflexões para que essas famílias, elas têm que ter essa percepção, mas isso é algo cultural e estrutural que a gente tem aqui. Eu estou com as doutoras aqui, que podem, da educação, que podem explanar muito mais do que eu isso.
É você fruto, né? Então, e eu sou fruto que funciona. Porque às vezes a mãe lá, ela não acredita que algumas linguagens culturais mais marginalizadas, como o circo, como a capoeira, o mestre o grafite, os meninos da Capstyle, parceiros nossos, adultos, pontilhões aqui são projetos nossos. É projeto nosso do circo. O grafite, os meninos viajam o mundo. E quando que uns meninos periféricos iam viajar o mundo com o grafite? O mestre Frank é da capoeira, do maculelê. Mundo inteiro. A gente teve projeto junto na Celso Garcia Cid ali. Enfim, a gente fez espetáculo de circo, maculelê, enfim. Essas artes mais marginalizadas, elas têm grande potencial. Só que quem está lá, aquela mãe, aquele pai, eles não acreditam que tem esse potencial. É o que aconteceu isso com você. Você percebeu que você foi furando a bolha, você foi resistindo, porque você percebeu a oportunidade. Estudou, e aí você pega o seu estudo, se volta para o lugar, porque você não foi embora da sua região, e aí você é um exemplo que quando você vai com projetos sociais que fazem esse resgate, depois eu quero atualizar o que o circo faz na cidade de Londrina para chegar no festival. Então, Janete e Lu, olha só que interessante. Vocês comentam sobre educação. Então nós temos na ponta desse processo todo aquele jovem, não é, que foi resgatado exatamente por um projeto social, que todos os outros projetos de festivais da cidade têm que ter esse pensamento de que se incluir essas ações mais periféricas, acabam chegando muito mais fácil no jovem periférico do que, às vezes, alguma ação um pouco mais elitizada. É minha opinião. Vocês têm muito mais experiência do que eu. Aqui a gente tem uma ponta desse processo todo, porque se você não falar com ele, com o circo, com a capoeira, com o slam, com o hip hop, que tem vários movimentos, como é que você vai conquistá-lo? Às vezes você tenta incutir nele uma música clássica, perfeito. A fotografia, perfeito. Mas não é a realidade dele. Para você trazê-lo para outras realidades, outros instrumentos e outros conhecimentos, até o da leitura, você tem que pegar ele com aquilo que ele já gosta. Porque incutir aquilo que ele não gosta, ele vai ter uma resistência. Então, hoje o Paulinho é prova disso. O Paulinho foi pego por aquilo que ele gostava, e hoje ele é um cara que ele pode levar o violino, o violão clássico, a fotografia, porque ele já conquistou essas crianças, porque o pai e mãe, eu penso que hoje, cada vez mais, estão percebendo que esses movimentos são importantes, e você faz isso com quantas crianças hoje, Paulinho? Hoje a gente atende quase 3.000 crianças. Não, presta atenção. O circo atende hoje na cidade quase quantos? 3.000 crianças. 3.000 crianças. A gente está em 50 escolas municipais com projetos sociais, circo, dança, balé, teatro, psicomotricidade, ginástica rítmica. Então, olha só, é a base de tudo que nós estamos comentando. Não é? Então, a gente volta o farol dessa história toda dizendo, gente, isso é a nossa cidade, que às vezes a gente se contém no quadrilátero central, nos grandes teatros, nos grandes museus. São importantes? Sim, são importantes, todas as áreas. Mas a gente não pode esquecer que são mais de 30 atividades diferentes, que nem todas alcançam a periferia. Como é que você vai resgatar isso? Com o circo. E são atividades contínuas, Paulinho? São atividades contínuas. É isso que eu falei no começo, a continuidade. Que eu defendo. Só que aí uma dificuldade que nós temos tremenda é o quê? A gente vai direto com o financiamento, as políticas públicas. E essa é uma resistência, uma dificuldade que não só nós, como outras instituições, outros projetos que desenvolvem projetos fantásticos, tem, que é para conseguir com que seja contínua essas ações. Elas são contínuas, mas que a gente tem financiamentos públicos, isso nem sempre é. Aí são resistências da instituição, principalmente, que de alguma forma não deixa parar essas atividades. Olha a luta do Paulinho. A instituição que recebe o projeto. É isso que você se refere? Não, a instituição que desenvolve o projeto. O projeto é da instituição. A gente não recebe projetos externos. Um exemplo. A associação, esse atendimento que a gente faz de quase 3.000 crianças são projetos ligados a políticas públicas, da assistência, da cultura, da educação. E a gente estava no idoso até o ano passado. A gente atendia 300 idosos. Ou seja, são projetos da instituição que a gente participa de editais variados, municipais, como todos.
tanto em nível municipal, estadual e federal. Federal. Entendi. E capta esses recursos. Onde eu quero chegar é que nem sempre tem essas continuidades desses editais. E Ah, aí a ok. gente, para manter esses projetos, tem que se virar, Se virar. nos 30 para manter. E aí a gente busca de outras formas, de outras captações para manter esses projetos. Sabe o que me chama a atenção? Um exemplo, desculpa, até, o exemplo, porque eu estou acompanhando o Paulinho fazer isso, né? Tem que ter um conhecimento de captação, um escritório de captação. O Paulinho fica o tempo todo ligado em tudo quanto é edital que acontece no Brasil e até fora do Brasil. Porque se você tiver um projeto com consistência, ele tem uma parte pedagógica estruturada, tem bons professores, tem localização, tem apoio local, tem que ter o apoio local, tem que ter o apoio municipal, ele pode recorrer até instrumentos internacionais. Claro. Porque fora do país alguém olha e fala, calma aí, só um minutinho. Como que é? Ah, essa instituição atende idosos? Tem prova? Tem. Atende PCD? Tem. Atende pessoal da periferia? Sim. Atende criança? Sim. Opa! Então aí ele faz um requerimento e ele consegue fazer isso, mas é preciso ter o quê? Um trabalho muito eficaz de captação. Eficaz. E é constante. Ele trabalha com o escritório dentro do circo, uma pessoa constantemente buscando tudo isso. Então, por isso que ele comentou. Às vezes, fala, mas às vezes a pessoa me acusa porque eu tenho um carro bom, eu tenho um apartamento, eu tenho casa. Cara, o cara ia ser... Desculpa, o cara não teria essa oportunidade. Mas por que? É insistência. Faz quantos anos? 5, 10, 15, 20 anos. 25 anos fazendo isso. Para aqui, ó, no podcast, o cara fala assim, ó, tá dando certo. Mas 24 anos quase não deu certo. Na verdade, é luta. muita resistência. Não é? Mas é uma possibilidade de ser até replicado. É um modelo de trabalho que pode ser replicado. E é um trabalho Isso é silencioso, né? Tecnologia social, isso é É um trabalho silencioso. O festival, ele grita. O trabalho do Paulinho é silencioso e traz essa transformação. Não é legal isso? Muito. Né? Como o da fotografia. Às vezes eu percebo que a fotografia ela precisa de mais atenção para isso tudo. Onde é que está instalado o Fotoclube? Ao lado da Funcarte, naquele complexo cultural, junto ao Igapó, Avenida Souza Naves. Pertinho do Clube Alemão, bem ali na frente mesmo, né? Exato. E quem são os usuários? Quem são os frequentadores? Quem são as pessoas que podem ir ao Fotoclube? Todos podem. É aberto, nós nos reunimos aos sábados, 16 horas, e eu costumo falar assim, que se não for dia de Natal, pode ir lá que vai ter gente, porque as pessoas são tão apaixonadas que alguns vão aparecer, sabe, nas reuniões. Então, a gente tem profissionais da fotografia, mas são poucos, não são muitos. Nosso trabalho é aos sábados, né, principalmente, e os profissionais têm trabalhos extras nesse dia. Mas tem os amadores. Amadores num sentido que precisa ser repensado, né? São pessoas que fazem fotografia com paixão, por isso o nome amadores, amam a fotografia, mas não quer dizer um iniciante, né? Não, eu fui lá, o tal do amador tem câmeras milionárias, o cara tem uma experiência internacional, só é amador porque o cara não faz isso para viver. Exatamente. Mas é super profissional. Exato. Então, a gente precisa situar esse termo, né? Tem dentistas, tem médicos, tem profissionais liberais diversos, tem gente que está começando a vida e procurando emprego, tem de tudo lá, professores e assim, essa miscelânea. O Salão de Fotografia Nacional, ele retrata um pouco, principalmente, essa luta mais constante e mais atual da inteligência artificial. Está sendo discutido entre vocês as grandes técnicas, porque antigamente uma fotografia para dar errado era facinho. Hoje, mesmo errado, fica certo, né? Fica certo. Muito se fotografa, né? Hoje a fotografia é um hobby quase que universal, tem se fotografado bastante, mas o propósito do Fotoclube é trabalhar a fotografia em diferentes vertentes, sem perder de vista a arte fotográfica. Então, não é qualquer fotografia que nós buscamos. Nós buscamos alguma coisa que tenha significado, e significado está ligado à emoção.
Então, como trabalhar tecnicamente uma fotografia, conhecer a câmera, saber utilizá-la adequadamente, saber escolher o tipo de lente de objetiva que a gente vai usar e fazer uma foto que leve o outro a se emocionar, leve o outro a buscar significados naquilo que ele está vendo, leve o outro a desvendar possibilidades. Então, Fotógrafo de celular é aceito? é aceito. Porque, cara, você falou a verdade, hein? Depois do advento do celular, não é? Todo mundo virou fotógrafo. Exatamente. O mundo é fotógrafo, Aham. não é? Exatamente. O mundo é fotógrafo, mas o mundo não é artista. Mas o Marcão, eu até estava comentando, conversando um pouco com ela ali, um pouco antes da gente iniciar aqui, falando disso mesmo, né? Falei, poxa, hoje para fotografia também está cada vez mais complexo, porque hoje grandes celulares com câmeras super mega potentes e como que... E aí eu comentei que eu fui num aniversário esses tempos e tinha um fotógrafo com uma câmera profissional mesmo, ele fez umas fotos muito boas, e é isso que eu estava falando para ela. Falei, impressionante que por mais que os celulares hoje tenham câmeras excelentes, um bom fotógrafo com uma câmera boa, Faz a com diferença. uma lente legal, a hora que você pega a foto assim, ainda é bem diferente de uma boa foto tirada no celular. Então essa a diferença. Essa é a diferença. Então, daí você pergunta da inteligência artificial. Ela faz parte da nossa conversa do dia a dia. Qual é o limite? Podemos usar, não podemos usar? Então, quando nós fotografamos, nós mandamos para salões de fotografia. Daí a gente precisa ter um parâmetro para isso. Muito bem. Amigos, os parâmetros discutiremos no próximo bloco. Estamos saindo para um breve intervalo comercial e o nosso bate-papo, Janete Elhauli, Lucinéia Aparecida de Rezende e o Paulinho Líbano. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com Janete Elhauli, Lucinéia Aparecida de Rezende e o Paulo Líbano. Estamos aqui envolvidos em Festival Circulações, Ecologia Sonora e Paisagem Sonora, Fotografia e o Circo. Paulinho, o que aconteceu nesses últimos festivais de circo, né? Qual edição que está? Sim. O que é que você fez, que você repete e novidades para o próximo festival? Marcão, o ano passado a gente realizou a 20ª edição do Festival de Circo e foi bem bacana, porque o Festival de Circo a gente abre um chamamento de inscrições para artistas nacionais e internacionais e ele fica um período de 45 dias aberto. E nós tivemos, o ano passado, nós tivemos mais de 350 inscrições para participar do festival. E realizamos. O ano passado foi em março, que coincidiu com o Dia do Circo, né? E esse ano vai ser a 21ª, vai ser em setembro. Por que vai ser em setembro? Porque devido ao recurso, né? Então a gente conseguiu através de um edital da Funarte Federal e através da Itaipu também. Então a gente vai conseguir realizar ele em setembro. E esse ano nós tivemos também mais de 300 inscrições para participar do festival. E vai acontecer de 21 a 27 de setembro, diversos artistas nacionais e internacionais, ações descentralizadas no calçadão, em regiões, nas 4 regiões da cidade, nos distritos, nos assentamentos, Ele Vive 1, Ele Vive 2, a gente vai lá nos assentamentos também, Movimento Sem Terra, diversos distritos, e todas as atividades do festival 100% gratuito. E com diversas capacitações, workshops, oficinas também, tudo gratuito. Agora você tem o profissional do circo que comparece e você tem a galera que gosta, que é amadora. Essa junção é muito interessante. Eu tenho visto o tecido, eu tenho visto muito atividades que as pessoas estão indo para o circo também em função de que parece que o tecido ele passou a ser parte de uma academia. A pessoa precisa ser muito forte. Ela mistura ginástica com concentração, sim, respiração, não é? Eu percebo que o tecido, que era uma coisa muito difícil para as pessoas fazerem, só os circenses, hoje muita criança e muito jovem, muita gente está fazendo o tecido porque existe muita força. Acaba sendo uma academia, né? É um lazer, não é? Hoje é o chamado circo fitness. Então, é uma nova linguagem agora que vem do circo fitness. E daí utilizam linguagens circenses
para uma prática de atividade física. Então vem desde o tecido, da lira, dos trapézios, das acrobacias de solo, dos trampolins, e tudo isso também necessita de um condicionamento físico. Então hoje, não só nas escolas de circo, mas tem centros de treinamentos que as pessoas praticam como academias. Então hoje tem academias que tem... É verdade, tem academia que tem brincadeiras de circo. Isso. E o circo também levou a academia para dentro. Isso, porque antigamente, Marcão, o circo, ele era transmitido o conhecimento pelos tradicionais, só de família em família. Então, um exemplo, quando eu comecei lá no início de 2000, se não fosse através de um projeto social, eu não teria aprendido a arte do circo, enfim, me desenvolvido nessas ações. Por quê? Porque era só de famílias para famílias. Esses eram os tradicionais. E aí, no final da década de 70, 80, iniciaram-se as escolas de circo, com esse conhecimento do circo também. Então, e agora chega nas academias, como uma atividade física prazerosa. As pessoas que não gostam só de praticar exercícios físicos na academia, os marombeiros lá, as pessoas vão e praticam tecido, trapézio, também dá um condicionamento físico, como às vezes o de levantamento de peso. Nas suas atividades lá, além de atender as secretarias da prefeitura, é aberto para a comunidade, para a vizinhança toda? Sim, na verdade, os projetos que a gente desenvolve lá na sede, que é na Avenida Saul Wilkin, de 790, estão todos convidados. Lá a gente desenvolve diversos projetos, e todos esses projetos eles são abertos para a comunidade. Então, todos os projetos que acontecem lá na sede, que hoje é uma vila do circo, é uma vila cultural, que nós temos um incentivo do Promic. Lá é um espaço aberto para toda a comunidade e para produtores de cultura, produtores culturais, que queiram desenvolver algum projeto cultural e não tem um espaço, o espaço está lá à disposição para que ele possa utilizar e fazer o uso para desenvolver novos conceitos culturais também. E aí, identificando, então tem a Vila Cultural do Circo, Sim. tem a Escola de Circo e tem o festival. Eles coabitam no mesmo ambiente porque aí você percebeu que dá para trabalhar e precisa trabalhar todas essas vertentes. Isso mesmo. Então hoje, às vezes as pessoas não entendem muito como que é o desenvolvimento dessas ações lá. Então hoje nós temos a Vila do Circo, que é um hiperespaço, um multiespaço, que ele acopla diversos projetos culturais, como de capoeira, hip hop, N projetos. E temos, dentro da Vila do Circo, nós temos um desses projetos que é a Escola de Circo, que também é da Associação Londrinense de Circo. A Escola de Circo que a gente já desenvolve atividades formativas voltadas para técnicas circenses, com um nível avançado, desde 2004. Então, e esse curso também, ele visa mais o jovem e adulto, que queiram se profissionalizar e entrar nesse mercado circense. Então aí buscam uma qualificação lá na escola, que também é gratuita. E aí também o Festival de Circo, que é uma outra ação que a associação desenvolve, que durante o período do Festival de Circo, a gente realiza apresentações na Vila do Circo, na Escola de Circo, apresentações gratuitas para todo aquele território, para toda a cidade também. Durante a semana, de segunda a segunda? O Festival de Circo? Não, a escola A escola, com algumas atividades funcionam de segunda a sexta, outras atividades funcionam aos sábados, algumas funcionam aos domingos, ou seja, de segunda a segunda sempre está tendo atividades lá na escola. E o ônibus? O ônibus. Ele é sensacional. Eles têm um ônibus sensacional. Quando chega o ônibus com palhaço e brincadeira em cima do ônibus, nas janelas, todo mundo pendurado, cara, aquilo é lindo demais, cara. Então, na verdade, esse ônibus, a gente tem um ônibus que é um ônibus palco. As laterais abrem, é um palco no meio, um palco no teto, que ele é um palco ambulante, sobre rodas. E a gente circula periferias, a gente roda o Brasil também com aquele ônibus. Não roda. É verdade. Ele anda aquilo ali? Anda. Rebocado ou sozinho? Não, sozinho. E esse ônibus, ele é um ônibus de ano 79, só que ele tá todo grafitado, caracterizado com a temática circense, lindão, bom, né, lindão. Ele é lindão, ele é velhinho, mas ele é bom, cara. E a gente revitalizou todo o ônibus, graças a uns parceiros da Capstyle, enfim, que super fizeram uns grafites lá com a gente, e a gente utiliza esse ônibus
como um palco ambulante mesmo. Então tem mais uma apresentações ferramenta, curtas. não é? Claro. É um circo sem a tenda convencional, Isso. não é que monta a tenda nos festivais, mas enfim, falta a tenda, mas tem essa criatividade dentro de uma região que precisa, só que coabita com a comunidade, com os projetos. Você viu a capilaridade, tem um escritório de captação, a quantidade de captação, então é sem chororô. Todos os dias esses caras estão pesquisando o que existe de proposta no Brasil e no mundo. E na fotografia? O que aconteceu ano passado e o que vai acontecer esse ano? Na fotografia, nós temos a possibilidade de ter salão, bienal e festival de fotografia. Londrina tem ficado no limite dos salões e bienais. Nós tivemos, ao longo do tempo, o Fotoclube de Londrina completou este ano, em maio, 55 anos. Nós tivemos 4 bienais e, no mais, tivemos os salões de fotografia. Neste ano, nós completamos o 29º Salão de Fotografia. Ele será aberto no dia 16, está em andamento, estão sendo chamados os fotógrafos premiados, selecionados, e no dia 16 de agosto, às 9h30 da manhã, no Museu Histórico de Londrina, será a abertura deste salão. Então, nós temos a representatividade em Londrina dos fotógrafos do Brasil inteiro. E isso é uma coisa muito interessante, porque não só eles mandam as fotografias para os salões, para o nosso salão, os diversos ao longo dos anos, mas as pessoas vêm também para a abertura do salão. Elas vêm, elas recebem prêmios, algumas não são os primeiros lugares, mas mesmo assim, eu já ouvi falar de Londrina, terra do café, Londrina isso, Londrina aquilo, eu quero conhecer, venho. A gente gosta de Londrina, porque um dos fundadores do Fotoclube ainda se faz presente e ativamente. Ah, é? Então, tem lá o seu tempo de atividade, mas ele é uma pessoa incansável para promover a fotografia. E no ano passado, 2025, ele foi homenageado pela Confederação Brasileira de Fotografia como o fotoclubista mais antigo do Brasil. Então, a gente promove... Quem que é ele? Antônio Ferreira. Antônio Ferreira? Ele tem quantos anos? 85. 85 anos? Fazer 85. Olha só. Ele completou 84 essa semana. Vai para 85. 85 anos. Uma referência, não é? Um baluarte, Um baluarte. que significa referência. resistente, não é? Eu tenho certeza absoluta que ele tem e precisa ser registrado essa pessoa dele no processo todo, porque a pessoalidade dele que nos incentiva. Claro, com certeza. Mas nós estamos participando com um projeto essa semana, concluímos um projeto para documentar os 55 anos do Fotoclube. Acho que Londrina precisa disso. Londrina merece ter esse histórico nos museus, nas bibliotecas, merece ter esse registro. Você percebe pessoas com mais idade, com a fotografia, os mais jovens? É um misto disso tudo que hoje frequenta? É um misto disso tudo. O Fotoclube é predominantemente mais maduros, né? Mas a gente tem jovens e cada vez eles estão chegando mais. Neste mês que passou, nós iniciamos um novo grupo, que a gente não quer chamar de ala jovem, mas é um grupo de jovens que tem outras ideias de fotografia, que tem outras perspectivas de fotografia, mas que querem se juntar a nós, querem trocar experiências, e a gente os acolhe, claro, e vamos ver até onde nós vamos conseguir aí interagir para que eles nos impactem e nós os impactemos também, crescendo juntos no universo da fotografia. E aí a gente tem que arrumar uma palavra para não chamá-los de amadores, né? Não. Porque não tem nada de amador, né? Não. Vamos ver. A Janete está aí também, né? Estudiosa linguística. Nada do assunto ajuda a Assunto gente, linguística, a né? gente vai tentar usar um outro termo para não falar que esse pessoal é amador. Né? Exato. Janete, e aí? Circulações. O ano passado não, este ano, né? A proposta foi extremamente interessante. E o que é que você está desenvolvendo para o próximo? Então, acabamos de inscrever o projeto no edital e eu quero manter essa ideia do Circulações com a proposta de uma escuta como alternativa para os ouvidos
e o tema vai ser música e rádio para ouvidos pensantes. Ou seja, é a música para ouvidos pensantes e o rádio para ouvidos pensantes. Eu tenho uma trajetória com rádio, que já tem uns 30 anos, né, que eu comecei na UEL, e então nós vamos fazer uma edição onde o rádio vai ter um papel muito relevante em termos de mostrar não só repertórios musicais mais diferenciados e que provoquem inquietação, que estimule uma escuta mais sensível, poética, mas também trazendo músicos. Mas é surpresa, não vou dizer ainda o conteúdo da programação. Entendi. Tem uma área de formação bem intensa e a área também de apresentação de shows. E eu gostaria também de dizer, Marcão, aproveitar essa oportunidade, de que desde os meus 20 anos de idade, desde que eu comecei a participar de festivais de música, eu tinha uma premissa de querer, um interesse, na verdade, um desejo de compartilhar aqui em Londrina o que eu conhecia lá fora. E eu devo lhe dizer que eu comecei a trabalhar com produção cultural quando eu tinha 20 anos, enquanto estudante da faculdade. Eu trouxe grandes figuras de São Paulo, principalmente de Curitiba. Depois que eu entrei para a universidade, em 81, eu continuei fazendo isso dentro da UEL. Aí eu assumi a direção da rádio da UEL, fiz isso pela rádio da UEL. Shows que aconteciam no Ouro Verde ou dentro da própria rádio. Nós fizemos um happening radiofônico durante 7 horas com Hermeto Pascoal. Uau! Nós montamos um palco em frente à rádio, ali na Praça do Seca. Ele ali fazendo workshop, daí ele entrava na rádio dando entrevistas e nós transmitimos isso tudo pela internet, em tempo real. Foi uma experiência incrível. Então, Eu participei. Você participou, não foi? Uhum. Lá no Seca. Então, assim, de usar a rádio como uma mídia criativa e não só reprodutiva. Esse é meu pensamento de rádio, esse é meu doutorado na USP, que é um trabalho de criação para a rádio, né? E depois eu dirigi a Casa de Cultura da UEL e fiz um fórum internacional de rádio. Participei de eventos de rádio, de ecologia sonora em mais de 15 países. Então, assim, eu tenho essa inquietação, posso dizer, em trazer isso para Londrina para compartilhar com as pessoas essas experimentações artísticas, culturais, que nem sempre atravessam ou passam por aqui. Sou fã de Arrigo Barnabé, que é um londrinense que foi embora de Londrina e que demorou muito tempo para trazerem de volta. Eu produzi o Arrigo 4 vezes no Circulações. Agora basta, Arrigo, desculpa aí, mas deu. Trouxe a TT Espíndola para celebrar os 70 anos dela e os 90 anos de Londrina com um projeto inédito. Então, assim, o Circulações tem tem essa proposta, sabe, de alternativas musicais. A gente está entrando agora com mostras de cinema, mostras radiofônicas, exposições. Eu estou abrindo para outras áreas. Em breve quero fazer parcerias com a Lucinéia na fotografia, que a gente já fez mostras fotográficas, e com certeza com o Paulinho, né? Agora que eu conheci meu parceiro libanês, Paulo Líbano. Paulinho né? Líbano. Então, Sensacional. o Circulações é jovem, ele está indo para a 7ª edição, mas eu trago uma experiência aí de 40 anos, no mínimo, sabe, Marcão? Isso é muito bom. E a ideia é ir somando com outros festivais, sabe, com outras pessoas. Por enquanto, a gente ainda é um bebê, né? 6 edições só. Mas a idealizadora. A idealizadora não é mais uma bebê. Não, mas continua sendo um bebê quando a referência é na percepção, na atualização e na emoção. Nós somos tocados pelas nossas emoções. Eu faço com né? muita paixão. Sim, tem que ter. Aqui a gente tem, antagonicamente, situações de resistência. Né? O produtor, ele é um resistente. Amigos, estamos saindo para o nosso último intervalo comercial. Venha aí o próximo bloco para considerações finais sobre Londrina, cidade das emoções e dos festivais. Muito bem, estamos indo embora com a sensação de quê? Não conversamos nenhum minuto. Não é verdade? Parece que foi tão rápido, não é? Por quê? Porque as histórias são gigantescas, né? O contato que vocês têm com a cultura, o contato que vocês têm com a cidade, porque quem faz essa produção cultural tem que conhecer a cidade, tem que conhecer os territórios, né? Anda muito mais que a maioria das pessoas. Um produtor cultural, ele percorre territórios, distritos, assentamentos, né? Então, isso é muito importante. Então, esse bate-papo nosso parece que a gente fez ele muito rápido. Então, não tem nada tão aprofundado. Então, que há pessoas não venham nos criticar dizendo mas vocês não aprofundaram tal assunto. Não tem como,
Não tem como, porque aqui é uma identificação apenas de detalhes como os nossos festivais, que isso é muito importante e principalmente a valorização que temos que ter ao produtor cultural. Então, parabéns a vocês, obrigado pela presença de vocês aqui. E, para a gente finalizar, Paulinho, considerações finais, agradeço a sua presença aqui, contato para quem quiser ser um atleta no circo, um pensador no circo, um escritor no circo, um fotógrafo no circo, não é? Para escutar o circo, curtir o circo, vá com qualquer idade, vá sem dinheiro, vai com dinheiro, vai para investir e conheça todo esse projeto que eu acho interessante. É ali do lado da biblioteca, da Casa de Talentos, lá na Saúl Elquinde. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem o seu projeto e conhecessem o seu projeto. É isso, então, Marcão, um pouquinho dos projetos que a Associação Londrinense de Circo desenvolve, para quem quiser estar entendendo mais e fazendo parte como aluno, voluntário, investidor, o que quiser somar com a gente, podem chegar, podem entrar em contato via o Instagram nosso, é @circolondrina, aí é o Instagram, YouTube, o nosso site também é circolondrina.org. Podem entrar lá no nosso site, lá tem um pouco dos nossos trabalhos, dos projetos que a gente desenvolve. Então, estão todos convidados. @circolondrina, tanto no site quanto no Instagram. E convido a todos para o Festival de Circo em setembro, de 21 a 27 de setembro, com apresentações por toda a cidade, workshops, oficinas de circo, totalmente gratuitos. Obrigado. Eu quero dar uma volta naquele ônibus. Opa! Eu também. Eu também sensacional. A gente podia fazer o festival dos festivais, né? Um pouquinho de cada festival junto, né? Nossa, que delícia. Seria legal no aniversário da cidade, no final do ano. Tudo de bom. Hã? Isso sim. E aí ter mensalmente, sabe o quê? Um pouquinho de cada festival para ter perenidade. Porque senão o nosso acorde dissonante, a Janete, não vai sossegar a vida dela. Que é o quê? É perpetuar todos os festivais durante o ano inteiro. São 54 finais de semana. Por que a gente não pode somar todos vocês e termos as 54 ações, um pouquinho de cada uma? Não é verdade? Fica aí a proposta. Lucinea, obrigado, viu? Eterna professora, nunca aposentada. Você tá louco, nem faça essa palavra tipo amador e aposentada, a gente vai arrancar do nosso Daí vocabulário. É muito, né? Sempre. Você sempre será, viu? Uma pessoa muito simpática, muito generosa. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada. Eu convido a todos para participarem do Salão de Fotografia, abertura no dia 16 de agosto de 2026, às 9h30 da manhã, no Museu Histórico de Londrina. Essas fotos do Brasil inteiro que participam do salão estarão expostas por mais de um mês lá. Então, se as pessoas puderem participar da abertura, ok. Se não puderem, terão ainda a oportunidade de visitar o museu e ver as fotografias desses valorosos fotógrafos Brasil afora. Isso é sempre uma coisa muito bonita e instigante. E quero deixar também o endereço, um endereço de e-mail, fotoclube de Londrina não oficial@gmail.com. É assim que a gente se comunica. Esse não é sem acento, claro, né? Segue as regras dos endereços de e-mail. E eu convido a todos, os jovenzinhos, os de idade média, os não tão jovenzinhos e nem tão de idade média, para irem ao fotoclube. Todos os sábados, às 16 horas, serão muito bem recebidos. A gente é uma irmandade lá, sabe? As pessoas são sempre muito bem recebidas, elas se sentem confortáveis de estar lá conosco. É muito legal estar lá. É muito bom, nós somos muito amigáveis, recebemos com o maior carinho todo mundo, porque quem está lá compartilha uma paixão, a fotografia. Então, quem compartilha uma paixão, compartilha de boa, compartilha com abertura, com fraternidade e com muita ajuda também, muito ensino. E isso ajuda todo mundo a crescer junto. Será um prazer receber. Na frente do Clube Alemão, do lado da Funcarte. Do lado da Funcarte. Pertinho, pertinho, um lugar bonito. Dá para sair de lá e ir ali no lago fotografar. Super legal. Top. Janete, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado mesmo. Aqui a sua apresentação ela é muito reduzida, porque você, a vida inteira, você foi... Eu não acho que é dissonante, não, cara. Precisa, é necessário ter, sabe, uma voz diferente. Porque senão, né, estaremos todos pensando da mesma forma e ignorantes. Porque muita gente já comentou que a unanimidade é burra.
não é? Então, essa unanimidade, às vezes, cara, ela precisa. Mas sempre com muita educação, com muita generosidade. Isso é interessante, não é? Então, faz parte esse processo todo do acorde dissonante que tem... Há quantos anos apareceu isso na Folha? 41. Então, cara, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Marcão, eu fui aluna, discípula de Hans-Joachim Kohlreuter, que é um alemão que se radicou no Brasil nos anos 30, e eu fui aluna dele de 78 até o último dia de vida dele. Aluna, amiga, parceira, trouxe ele para Londrina durante muitos anos, e a primeira aula do Kohlreuter, ele dizia assim: não acredite em nada que o professor diz, não acredite em nada que você lê em livros, não acredite em nada do que você pensa, questione tudo. Então, eu venho de uma formação extremamente rígida, como eu já disse, onde a desobediência foi meu fio condutor para eu chegar a fazer arte. Eu também passei por essa ruptura. A única pessoa da família que seguiu o caminho da cultura, da arte, sou eu. Então, eu sigo muito esse princípio, sabe? E o Circulações, para mim, é o resultado de uma trajetória de quase 50 anos, né? Que eu comecei aos 20. Eu tenho 70 anos, muito bem vividos. Então, é o que eu desejo para as pessoas, né? Eu acho que quem trabalha com arte e cultura sempre está fazendo um trabalho de resistência, de insistência e de persistência. Não vejo outra forma, entendeu? E eu sou muito teimosa, e eu faço aquilo que eu acredito que vai proporcionar o que eu estou chamando de ouvidos pensantes, né? Então, eu convido as pessoas também, se quiserem conhecer um pouquinho mais do Circulações, que entrem. Eu tenho uma página no Facebook, no Instagram, é Circulações, tudo minúsculo, e na minha página pessoal, Janete Elhauli, que também eu trago muitas informações. E em breve eu vou estar lançando o meu site, onde tudo isso que eu... Tudo não, como eu já disse também, não existe tudo, mas uma boa parte da minha produção cultural, artística, vai estar presente nesse site, que está sendo feito pela Visualitar. E eu estou muito feliz de poder compartilhar isso também com as pessoas, porque eu sou muito solicitada para orientar, dar assessoria. Então, eu vou disponibilizar o meu acervo pessoal, inclusive, na área de voz, de ecologia sonora e de rádio, para que as pessoas ali tenham não só a minha produção, como vai ter uma parte chamada dicas, referências, tudo aquilo que contribuiu para a minha formação pessoal e profissional, sabe? E, legado, então, né? É legado. E assim, eu gosto de compartilhar. As pessoas às vezes acham que eu sou uma pessoa meio isolada, né? Que eu fico meio na minha. Sim, eu fico meio na minha. Mas eu estou completamente aberta para o diálogo, para a conversa. Mas não tente me persuadir sem antes conversar. Dialogar. Dialogar. Porque eu sou desobediente. Sensacional, sensacional. Seu arroba? Arroba? Janete Elhauli? Janete Elhauli, tudo junto. Janete Elhaouli. Elhaouli. Mamãe dava aula de francês no Líbano e ela inventou esse sobrenome. Elhaouli. E a outra página é Circulações. @ Circulações. E muito obrigada pela oportunidade. Adorei conhecer o Paulinho. A Lucinéia já é uma parceira de muitos anos. E quero parabenizar também vocês pelos trabalhos. Estamos juntos e juntas e seguimos. Obrigada. Que assim seja. Opa, igualmente mesmo. Prazer é meu. Conhecer as Eu tô ouvindo elas falarem aqui, Marcão. É gostoso de ouvir as professoras falando, né? É bom, né, Elas falam... cara. Tem profundidade, não é? Isso não é um aprendizado? Sabe o que a gente deveria ter aqui? A gente chamar os produtores e ter uma arquibancada para o resto da galera ficar junto. Dava muito para fazer. legal, cara. Que tal fazer um podcast, então, em um lugar mais aberto? Tomando uísque. Tomando uísque. E a gente faz tudo isso para eternizar, porque vocês precisam e têm a obrigação de deixar legados. Legados. Essa passagem que nós estamos tendo pela vida, ela só é verdadeira quando a gente deixa legados. A pessoalidade faz a execução dos fatos, mas o legado faz com que a gente crie exemplos. Vocês são criadores de exemplos. Então,
Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse sabadão cedo, com tanta coisa para fazer hoje, e a gente tem um monte de projetos ainda na cidade de Londrina. Estaremos nos encontrando nesse sabadão, nesse final de semana, por essa Londrina querida. Obrigado a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer. Até semana que vem.